eu destaquei que o efeito fotoelétrico era quando você tinha a incidência de luz, por exemplo, sobre o metal, e elétrons saíam do metal. Então você tinha o seguinte fenômeno: você tem luz incidindo no metal e elétrons sendo emitidos desse metal. Esse é o fenômeno fotoelétrico, muito importante e explicado corretamente por Albert Einstein. Nessa videoaula de hoje eu vou explicar qual foi a forma, a maneira como Einstein explica esse efeito fotoelétrico. Importante salientar que Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1921 devido à explicação do efeito fotoelétrico, e não por causa da teoria da relatividade. Vamos então analisar e ver quais as explicações desenvolvidas por Albert Einstein em 1905. Vamos relembrar então o efeito fotoelétrico. Nós tínhamos uma placa, vamos dar como exemplo uma placa de sódio. Você tem uma placa de sódio e você incide luz. Você incide luz vermelha sobre essa placa de sódio. Você observa que elétrons não são emitidos quando você incide luz vermelha sobre uma placa de sódio. O que você faz então? Se você está utilizando a física clássica, você aumenta a intensidade luminosa. Você utiliza mais lâmpadas. O brilho dessa fonte de luz fica maior. Mesmo assim, elétrons não são emitidos. Ou seja, não ocorre o efeito fotoelétrico. Esse resultado experimental não está de acordo com a física clássica. De acordo com a física clássica, nós esperaríamos que um elétron, dependendo dessa intensidade luminosa, um elétron fosse emitido do sódio. Toda essa parte eu já abordei na videoaula anterior, estou fazendo apenas uma breve revisão. Entretanto, com a luz verde, temos uma luz verde incidindo no sódio, você percebe que quando você incide uma luz verde sobre o sódio, você tem, por exemplo, nessa situação, a emissão de um elétron. E um elétron aqui sai com uma velocidade, uma energia cinética. O que ocorre se você aumentar o brilho dessa fonte? Se você utilizasse, por exemplo, mais lâmpadas verdes. De acordo com a física clássica, como já destacamos no vídeo anterior, a previsão da física clássica era que esse elétron iria movimentar-se com uma velocidade ainda maior. Entretanto, não é isso que acontece. Quando você aumenta o brilho, aumenta a intensidade luminosa, o que ocorre é que aumenta a taxa de emissão de elétrons. Você tem um maior número de elétrons sendo emitidos desse material, mas a velocidade não é alterada. Qual é a explicação de Einstein? Eu vou voltar um pouquinho nesse slide. Se você lembrar um pouco da videoaula anterior, sugiro que se você tiver alguma dúvida, você assista então a videoaula anterior, para que você compreenda bem esse detalhe. Se você tivesse como objetivo aumentar a velocidade do elétron, o que você deveria fazer? Aumentar o brilho ou alterar essa frequência? Se você aumentar o brilho dessa fonte luminosa, a única coisa que vai ocorrer é que o número de elétrons emitidos será maior. Você aumenta a taxa de emissão de elétrons. Para você aumentar a energia cinética, a velocidade desse elétron, é necessário que você tenha uma luz, por exemplo, de frequência maior, uma luz azul, uma luz violeta, uma radiação cuja frequência, uma radiação eletromagnética, cuja frequência é maior do que essa verde. Qual foi a explicação de Einstein, então? Einstein explica o efeito fotoelétrico da seguinte forma. Vamos relembrar até esse momento. Nas videoaulas anteriores falávamos sobre ondas eletromagnéticas, falávamos sobre radiação do corpo negro e a forma como Max Planck explicou
a emissão de radiação do corpo negro. De acordo com o Planck, a emissão de radiação dessas ondas eletromagnéticas é emitida em quantidades discretas, ou seja, você pode ter uma quantidade, duas quantidades, como se fosse pacotes de energia, em que cada pacote ele chamou de quantum. E a energia de um quantum é dado por H vezes a frequência. O efeito fotoelétrico ele é explicado da seguinte forma: você tem uma radiação de determinada frequência eletromagnética, uma radiação eletromagnética de determinada frequência, que está incidindo sobre o metal. Dependendo de algumas características, o metal consegue sair com velocidade. Para o elétron, aliás, sair do metal, é necessário que ele tenha energia suficiente. Quem transfere energia para o elétron? A luz. Então, a luz transferiu energia para o elétron e o elétron conseguiu sair da superfície do metal e ainda adquirir uma certa velocidade, conforme verificamos nesse exemplo. Entretanto, quando pensamos em ondas, pensamos no contínuo de energia. Assim como na época de Planck. Relembrem as aulas anteriores, quando falamos em Planck, estamos falando em 1900. Então, o Planck utilizou essa ideia da quantização de energia. É nessa ideia que Einstein vai utilizar como referência para a explicação do efeito fotoelétrico. De acordo com Einstein, então Einstein ele vai considerar que essa radiação emitida, que vai ser transferida aqui para os elétrons, ela é emitida de forma quantizada. Então é como se tivéssemos pacotes de energia, partículas que transmitem energia. Então não vamos mais falar agora apenas na luz como uma onda. Vamos imaginar agora essa luz composta de partículas. Para a explicação do efeito fotoelétrico, o Einstein ele considerou que a luz era como se fosse um gás. E nós sabemos que um gás é formado de partículas. Então, cada partícula tem um quantum de energia. Percebam agora que nós temos uma outra concepção, um outro entendimento sobre a natureza da luz. Até o momento nós estudávamos que a luz era uma onda. Agora, de acordo com o efeito fotoelétrico, podemos considerar um caráter corpuscular, uma dualidade onda-partícula. Essa partícula, posteriormente, em 1926, foi denominada por Gilbert Lewis como um fóton. Então, ao invés de chamarmos aqui de quantum, vamos chamar essa partícula de fóton. O que ocorre, então, é que a luz ela transfere energia para o metal. Mas de que forma isso acontece? Para o elétron. De que forma isso acontece? Vamos, então, a luz é uma onda? Sim. Mas, para a explicação do efeito fotoelétrico, vamos considerar a luz sendo constituída de partículas. Cada partícula é um fóton. Tem um quantum de energia. A energia de um quantum, H vezes F. Então, a luz ela tem uma dualidade. A dualidade onda-partícula. Essa partícula de luz é o fóton. A energia de um fóton, HF. Um quantum de energia. O que ocorre, então? Estou aqui utilizando o mouse, esse fóton, ele interage com esse elétron. Então, esse fóton, ele fornece energia para esse elétron. Se essa energia é suficiente, o elétron consegue sair do material e, dependendo da situação, consegue adquirir velocidade. Então, vamos, a partir dessa aula, considerar a dualidade onda-partícula. A luz é uma onda, mas também é uma partícula. Mas essa partícula não tem massa zero.
Quando utilizamos o efeito fotoelétrico, a nossa explicação em termos de energia, utilizamos essa quantização da energia, essas partículas conhecidas como fóton. O que ocorre então? Vamos explicar agora os resultados experimentais. Com essa explicação de Einstein, foi possível entendermos os dois resultados experimentais que a física clássica não explicava. Quais eram? Aumentando-se o brilho, aumentava-se a quantidade de elétrons. O elétron não ficava mais rápido. Para o elétron ficar mais rápido, era necessário aumentar a frequência. Isso é explicado da seguinte forma. Quando você aumenta a intensidade, você aumenta o número de fótons, o número de partículas de luz que estão atingindo o metal. Quando você diminui o brilho, você diminui a quantidade de fótons que atinge o metal. E o mais interessante, um dos itens interessantes, é que a interação no efeito fotoelétrico é de 1 para 1. Ou seja, um fóton interage com um elétron. Então, se você tem um fóton, ele vai interagir, transferir energia para aquele elétron. Mas se você tem dois fótons, aqui, esses dois fótons não vão transferir os dois para um elétron. Um fóton para um elétron, esse outro fóton para outro elétron. Nesse caso aqui, professor, você tem 7 fótons. A energia desses 7 fótons será transferida para um elétron apenas? Não. Um fóton interage com um elétron. Esse outro fóton com outro elétron. Então você tem aqui 7 fótons interagindo com 7 elétrons. A energia do fóton, então, é transferida para o elétron. Lembrando que a energia do fóton é dada por H vezes F. Depende da frequência. Essa interação, compreendendo essa interação no efeito fotoelétrico de um fóton interagindo com um elétron, nós conseguimos compreender os resultados experimentais. Vamos observar, então, o primeiro resultado experimental. Aumentando-se a intensidade luminosa, a taxa de emissão de elétrons aumenta. O que seria aumentar a intensidade luminosa? Aumentar a intensidade luminosa é aumentar a quantidade de elétrons que vai incidir sobre esse metal. Aliás, a quantidade de fótons. Você aumentou a quantidade de fótons que vai incidir sobre esse metal. Como cada fóton interage com um elétron, então, se você tiver aqui 100 fótons, você tem uma interação com 100 elétrons. Então, cada fóton interage com um elétron. Se essa interação é suficiente, tem energia suficiente, o elétron sai. Então, o elétron consegue ser emitido. Então, o fóton, se a energia é suficiente, consegue transferir energia para o elétron sai um elétron. Se você tem mais fótons, você tem mais elétrons que são emitidos. Podemos explicar então da seguinte forma. Vamos imaginar aqui que com essa luz seja possível o efeito fotoelétrico. Quantos elétrons vão ser emitidos aqui? Você vai considerar 7 fótons. Então você tem 7 elétrons emitidos. Quando você aumentar o brilho, quando você aumentou o brilho, você forneceu aqui 200 fótons, por exemplo. Na verdade, é uma quantidade muito grande, mas apenas como exemplo. Você forneceu 200 fótons. Quantos elétrons são emitidos? Proporcionalmente 200. Também são emitidos 200. Por quê? Porque cada fóton interage com um elétron. Não é possível você ter 2 fótons interagindo com um elétron. Então, essa interação ocorre no efeito fotoelétrico. Um fóton, essa partícula de energia, mas que não tem massa, ela é transferida para um elétron. Podemos, então, resumir da seguinte forma. Sugiro que você anote esse resultado. Aumentando-se a intensidade luminosa, a taxa de emissão de elétrons aumenta. Isso foi verificado experimentalmente. Explicamos, então, da seguinte forma.
quando a intensidade aumenta, o número de fótons emitidos também aumenta. O número de fótons que vai incidir sobre o metal. Então você tem uma maior quantidade de elétrons interagindo com os fótons. Então o número de elétrons emitidos também aumenta. Essa explicação de Einstein está totalmente de acordo com os resultados experimentais. Então agora temos uma explicação que dá conta do resultado experimental. Isso é bem importante. Segunda explicação. Então já temos a primeira explicação. A física clássica, conforme já afirmei anteriormente, ela não conseguia explicar corretamente essa situação. Segunda situação. A segunda situação, aliás, aqui nós temos a primeira, apenas para mostrar para vocês, fiz um desenho aqui. Você tem aqui 7 fótons que são emitidos no metal. Você tem 7 elétrons. Cada fóton interage com um elétron. Vamos imaginar que esse fóton vai transferir energia para um elétron e essa energia é suficiente para ele sair do metal com uma certa velocidade também. Então você tem aqui 7 fótons interagindo cada um com um elétron e a energia recebida pelo elétron é suficiente para que ocorra o efeito fotoelétrico. Então você tem a emissão de 7 elétrons. Se você aumentasse o número de fótons aqui, aumentando o brilho, você aumentaria a taxa de emissão de elétrons desse lado. Segundo resultado experimental, aumentando-se a frequência da luz incidente, aumenta-se a energia cinética do elétron emitido. Na videoaula anterior eu destaquei esse ponto. Quando você incidia a luz verde sobre o sódio, o elétron saía com uma energia cinética. Ele era emitido com uma energia cinética. Se você incidisse luz azul, a energia cinética do elétron emitido, do fotoelétron emitido, era maior. Como explicamos isso, então? Sabemos que a interação é de um fóton para um elétron. Então, a energia de um fóton ela vai ser transferida para o elétron. Essa energia vai ser usada pelo elétron de duas formas. O elétron tem que conseguir sair do metal, porque existem ligações atômicas, ligações na estrutura do material que fazem com que o material fique na superfície, fique no material. Para ele sair do material é necessário que ele tenha uma energia suficiente. Então a energia do fóton, ela, ao ser transferida para o elétron vai utilizar de duas formas. Ele tem que conseguir sair do metal e com a energia que sobra, essa energia que sobra é utilizada em forma de energia cinética, em termos de velocidade. Então a energia cinética, a energia do fóton é transferida para o elétron. Agora, do que depende a energia do fóton? Vamos observar aqui a explicação de Einstein. Utilizando as ideias do Planck, a energia do fóton é dada por H vezes a frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia. Na videoaula anterior vimos que, e nas videoaulas anteriores também, vimos que quanto maior a frequência, maior a energia. A frequência da luz associada à cor azul é maior do que a cor amarela, do que a cor vermelha, do que a cor verde. Então, quanto maior a frequência, maior a energia do fóton. Consequentemente, quanto maior a frequência, mais energia será transferida para o elétron. E mais energia transferida para o elétron, maior é a quantidade de energia que sobra para ser utilizada em energia cinética pelo elétron. Por que ocorre, então, o efeito fotoelétrico? Não ocorre com a luz vermelha, mas ocorre com a luz verde. A luz vermelha, ela tem a energia de um fóton associada à luz vermelha, ela tem uma frequência pequena e a energia é pequena. Então essa energia que é fornecida ao elétron não é suficiente para que o elétron consiga sair do metal.
Agora, a luz verde, um fóton associado à luz verde tem energia suficiente, transfere energia suficiente ao elétron para que esse elétron consiga sair do material e ainda movimentar-se com uma certa velocidade. Por que isso ocorre? Porque a energia do fóton depende da frequência. Então, quanto maior a frequência, maior a quantidade de energia que será transferida ao elétron. Nessa situação, se ocorrer efeito fotoelétrico, maior será também a energia, comparando, por exemplo, duas cores, a cor azul e verde para o sódio. O elétron emitido na luz azul tem uma energia cinética maior do que o fóton emitido devido à incidência da luz verde. Então, o que ocorre? A energia do fóton é transferida para o elétron, essa energia do fóton é dada por H vezes F, vamos lembrar da quantização da energia do Planck. O que ocorre? Bastante energia, o elétron, além de sair do material, tem energia suficiente para utilizar essa sobra de energia em energia cinética. Temos, então, 3 pontos importantes. Sugiro também que você anote aí. Esse foi o resultado da explicação do Albert Einstein para o efeito fotoelétrico. Então, ele considera a luz como se fosse um gás, e um gás, como eu já falei anteriormente, é composto de partículas. Essa partícula é o que nós vamos chamar de fóton. Então, fóton. Fóton é uma partícula de luz. Então, existe esse termo que ficou muito famoso, é o termo dualidade onda-partícula. A luz é uma onda? Sim. A luz é uma onda, ela sofre vários fenômenos ondulatórios, exemplo, interferência. Mas ela também tem propriedades corpusculares. Corpusculares é um corpo, uma partícula. E essa partícula nós chamamos de fóton. Então, temos a dualidade onda-partícula, em que a luz apresenta essas propriedades ondulatórias e propriedades corpusculares, ou seja, propriedades de partícula. Então, existe o que nós chamamos de caráter corpuscular da luz. Mas uma partícula, no caso da partícula da luz, a massa é zero. A massa de repouso é zero. Então, vamos escrever que os fótons, eles possuem energia, mas não possuem massa. A energia de um fóton é dada por H vezes a frequência, e a massa do fóton é zero. Então, essa explicação do Albert Einstein foi uma explicação muito satisfatória para o efeito fotoelétrico. Agora, vamos observar o seguinte: e o material? Em todos os exemplos que eu passei aqui, nos exemplos em que eu afirmava que havia ou não havia o efeito fotoelétrico, eu utilizei o sódio. Mas nós sabemos que existem vários materiais distintos. Então, depende do material. Por quê? Porque a luz verde no sódio implica na existência do efeito fotoelétrico. Mas se você utilizar luz verde na prata, haverá efeito fotoelétrico? Nessa situação, existe um conceito importante, que é o conceito de função-trabalho. A função-trabalho, utilizado pela letra φ, ela representa o seguinte: o elétron, ele está num material e existe uma energia de ligação nesse material. É necessário que o elétron, para ele sair do material, é necessário que esse elétron possua uma certa energia. Uma energia mínima para que isso aconteça. Quem vai transferir essa energia mínima? Quem vai transferir a energia para o elétron? O fóton. Então, a função trabalho é a quantidade de energia mínima que o elétron deve ter para ele conseguir sair do material. A função trabalho vai dizer o seguinte: quanto de energia um elétron
precisa ter para que ele saia do material, para que consiga ocorrer o efeito fotoelétrico. Essa energia mínima é a energia do elétron. Mas vamos lembrar o seguinte, eu escrevi aqui. Quando a gente vai pensar se vai haver ou não efeito fotoelétrico, eu já complementei. Eu vou pensar na energia do fóton, porque o fóton vai transferir energia para o elétron. Então a função trabalho é a energia mínima que deve ser transferida ao elétron para que ocorra o efeito fotoelétrico. Vamos observar então o sódio. O sódio, temos vários metais, sódio, alumínio, zinco, ferro, prata. A função trabalho do sódio é 2,28 elétron-volt. O que significa isso? Você incide luz sobre o sódio. O fóton da luz incidente deve ter, no mínimo, 2,28 elétron-volt. Para quê? Para que ocorra efeito fotoelétrico no sódio. Então, se você tem uma radiação de 2,28 elétron-volt e ela incide no sódio, ocorre o efeito fotoelétrico. Professor, e se eu incidir uma radiação cuja energia é 2,27, haverá efeito fotoelétrico? Não. A energia mínima necessária que você tem que transferir ao metal, ao elétron, é no mínimo igual à função trabalho. Se você tem o sódio, função trabalho 2,28 elétron-volt, você faz com que um fóton de 5 elétron-volt incida sobre o sódio, vai ter efeito fotoelétrico e vai sobrar. O que sobra é utilizado na energia cinética do elétron emitido, ou ainda também do fotoelétron. Então essa função trabalho, ela depende do material e ela está relacionada com a energia mínima necessária para que ocorra o efeito fotoelétrico. O alumínio, a energia mínima necessária para que ocorra o efeito fotoelétrico é 4,08 elétron-volt. A prata, 4,73 elétron-volt. Ou seja, para você saber se vai ou não ocorrer efeito fotoelétrico, e depende da frequência da radiação incidente, porque a energia do fóton depende da frequência, mas depende também do material. Se você utilizar o sódio, você precisa de uma quantidade mínima de energia a ser transferida para o elétron. Se você utiliza o ferro, você precisa de uma quantidade mínima de energia que é maior do que aquela que você utilizou no sódio. Vamos dar um exemplo. Eu destaquei agora 3 situações. Solicito que vocês anotem isso também no caderno, como uma espécie de revisão. 3 situações são possíveis quando você incide, que vamos destacar aqui sobre o efeito fotoelétrico. 3 situações ocorrem quando você incide essa radiação sobre o metal. A primeira situação é quando a energia do fóton é menor do que a função trabalho. Então você incidiu, por exemplo, luz vermelha sobre o sódio. A energia do fóton associada à luz vermelha é menor do que a função trabalho. Então o que ocorre? O elétron não tem energia suficiente para sair do material. Não ocorre o efeito fotoelétrico. Então, quando a energia do fóton é menor do que a função trabalho, não ocorre o efeito fotoelétrico. Situação 2. Na situação 2, você incidiu um fóton sobre o metal, você incidiu o fóton sobre o metal, mas a energia do fóton é exatamente igual à função trabalho. Ou seja, você tem uma plaquinha de sódio, cuja função trabalho é 2,28 elétron-volts, e você incidiu ondas eletromagnéticas, e um fóton lá, o fóton ele tem frequência, energia, aliás, de 2,28 elétron-volts. Vai ter efeito fotoelétrico? Sim. Mas toda a energia transferida ao elétron foi utilizada apenas para o elétron sair do material. Não sobrou energia para o elétron utilizar na forma de energia cinética. Então, na situação 2, temos o seguinte:
que a energia do fóton é igual à função trabalho. É um caso limite. Se a energia do fóton é menor do que a função trabalho, não ocorre efeito fotoelétrico. Se a energia do fóton for igual à função trabalho, o elétron tem energia suficiente para sair do material, mas ele não terá energia na forma de energia cinética. Então a energia cinética do elétron emitido é igual a zero. Podemos escrever então que essa é uma situação de corte. Abaixo dessa energia não é possível ter efeito fotoelétrico. Nesse valor de energia e acima disso é possível. Temos então que a energia do fóton é igual à função trabalho, conforme falamos anteriormente. Mas a energia do fóton é dada por H vezes F. Quanto maior o F, mais energia. Então, se você tivesse uma frequência menor, você não teria o efeito fotoelétrico. Por quê? Porque se você tivesse uma frequência menor, a energia do fóton seria menor do que a função trabalho e não ocorreria o efeito fotoelétrico. Então essa frequência é a frequência mínima. É a frequência que nós chamamos de frequência de corte. A partir dessa frequência, não da intensidade, mas a partir dessa frequência é que ocorre o efeito fotoelétrico. Então vamos escrever assim, que a energia do fóton é igual à função trabalho. Energia do fóton é H vezes a frequência é igual à função trabalho. Então, essa frequência, que nós vamos chamar de frequência mínima, frequência de corte, vai ser dado pela função trabalho dividido pela constante de Planck. Então, a frequência mínima, vamos imaginar que você quer saber qual é a frequência mínima para que ocorra o efeito fotoelétrico no sódio, no alumínio, no zinco, no ferro ou na prata. Você já sabe a função trabalho de cada uma. Basta você utilizar esse raciocínio. A frequência mínima é aquela situação em que ocorre o efeito fotoelétrico, mas o elétron não tem energia cinética após sair do material, é igual a função trabalho dividido pela constante de Planck. E temos então a terceira situação, porque na primeira situação a energia do fóton era menor do que a função trabalho, na segunda situação a energia do fóton é igual à função trabalho, e na terceira situação, a energia do fóton é maior do que a função trabalho. O que ocorre, então? Quando a energia do fóton é maior do que a função trabalho, o que vai ocorrer? O elétron vai receber essa energia do fóton, e com essa energia vai ser suficiente para que ele saia do material e ainda tenha uma energia cinética. Então, com a energia cinética recebida pelo fóton, o elétron consegue sair do material e ainda sobra uma parte de energia. Essa sobra aparece, aliás, na forma de energia cinética. Então, vamos utilizar a conservação de energia. Mesma quantidade de energia no início, eu tenho no final. O que pode mudar é a forma de energia. Então, temos aqui um exemplo clássico da conservação de energia. Quando o fóton transfere energia para o elétron, vamos imaginar que a energia do fóton é maior do que a função trabalho. O elétron consegue sair do material e ainda tem uma energia cinética maior que zero. A energia fornecida é a energia do fóton. Essa energia do fóton foi transferida para o elétron. O que ocorreu? O elétron conseguiu sair do material e o que sobrou foi utilizado em forma de energia cinética. Então percebam que nessa situação temos a conservação de energia. A energia do fóton foi transferida para o elétron. O que o elétron fez? Ele conseguiu sair do material e o que sobrou foi utilizado em energia cinética. Essa energia cinética é a energia cinética do elétron emitido ou do fotoelétron. Vamos isolar então a energia cinética. Nós podemos escrever que a energia cinética do elétron emitido é dada pela energia do fóton menos a função trabalho. Você pode encontrar essa equação de outra forma. Você pode encontrar essa equação da seguinte forma: a energia do fóton é H vezes a frequência. Então a energia cinética do elétron emitido
é dado por H vezes F menos a função trabalho. Então, nós podemos analisar a existência ou não do efeito fotoelétrico pensando nessas três situações, em que a energia do fóton ela pode ser menor que a função trabalho, aí não haverá efeito fotoelétrico, ou, se ela for igual, haverá, mas a energia cinética do elétron é zero. Se a energia do fóton é maior do que zero, a energia cinética do elétron emitido também é maior do que zero. Vou fornecer agora alguns exemplos para que possamos utilizar todos esses conhecimentos que vimos ao longo desses slides. Vamos observar então o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte: a função trabalho de um material é 2,28 elétron-volt. Calcule a energia cinética do mais rápido fotoelétron emitido para os fótons incidentes de 4,28 elétron-volt. Então, qual é a função trabalho desse material? Na verdade, é o sódio aqui, certo, pessoal? Então, aqui é o sódio. Coloquei aqui o sódio só para já você fazer de cabeça aqui, fazer mais tranquilamente o cálculo. Então, a função trabalho do sódio, o sódio é 2,28, é 2,28 elétron-volt, ok? É de um material. Calcule a energia cinética do mais rápido fotoelétron emitido para fótons incidentes de 4,28 elétron-volts. Então, qual é a energia do fóton incidente? 4,28 elétron-volt. Qual é a função trabalho? 2,28 elétron-volts. Questão: haverá efeito fotoelétrico? Quanto de energia é necessária para que o elétron saia desse material, saia do sódio? O elétron precisa de uma energia mínima, que nós chamamos de função trabalho, de 2,28 elétron-volts. Quando um fóton incidir o metal, ele vai transferir energia para o elétron, um fóton para cada elétron. A energia do fóton é 4,28 elétron-volt. Vai haver efeito fotoelétrico? Sim. Quando a energia do fóton é maior do que a função trabalho, haverá efeito fotoelétrico e ainda, utilizando a conservação de energia, percebemos que o elétron sai com uma energia cinética. Então, a energia cinética do elétron emitida é igual à energia do fóton menos a função trabalho. O fóton transferiu essa energia para o elétron. O que o elétron fez? Ele utilizou 2,28 elétron-volts para sair do material. Mas ele não recebeu 2,28, ele recebeu 4,28. Está faltando 2. Esses 2, eles se apresentam de que forma? Eles se apresentam na forma de energia cinética. Então, a energia cinética do elétron emitido é a energia do fóton menos a função trabalho. E a energia do fóton é 4,28 elétron-volts. Menos, qual é a função trabalho? 2,28. Foi até por isso aqui que eu só troquei, pessoal, mas aqui é sódio, tá? Então é a função trabalho do sódio, não esqueça. Então a energia cinética vai ser 4,28 menos 2,28, 4,28 menos 2,28, 2 elétron-volt. Ou seja, o elétron, houve efeito fotoelétrico, sim, ocorreu o efeito fotoelétrico e o elétron emitido, o fotoelétron, quer dizer, o elétron emitido devido à incidência de fótons, ele tem uma energia cinética de 2 elétron-volts. Próximo exemplo. Vou fornecer mais 2 exemplos. A frequência de corte para um determinado material ocorre com a luz azul. O que é frequência de corte? Vamos relembrar, então, a situação 2. Na situação 2, acontece o seguinte. É necessária uma energia mínima do fóton a ser transferida para o elétron para que ocorra o efeito fotoelétrico. Essa situação limite,
essa mínima energia está associada com uma frequência mínima. E a frequência mínima é dada pela função trabalho sobre a constante de Planck. Se você tem uma frequência, você tem um comprimento de onda também. Então, se você tem uma frequência mínima, você também pode associar a um comprimento de onda relacionado a essa frequência de corte. Então, nós sabemos o seguinte, nós sabemos que a frequência de corte para o material ocorre com a luz azul. Comprimento de onda da luz azul, 490 nanômetros. Nanômetros, 10 na menos 9. Letra A, determine a função trabalho do material. Então, quando nós falamos em frequência de corte, é quando tem efeito fotoelétrico, mas o elétron não tem energia cinética. Ou seja, a energia cinética do elétron emitido é igual a zero. Você pode até utilizar essa equação aqui, ó, energia cinética é igual a energia do fóton menos função trabalho. Energia cinética é zero, você vai igualar a energia do fóton é igual a função trabalho. É a mesma equação. Vamos então observar o seguinte, letra A, determine a função trabalho do material. Essa função trabalho do material é uma característica do material. Depois vamos analisar a letra B. Mas vamos primeiro analisar a letra A. Na letra A, sabemos que a velocidade é dado por lambda vezes a frequência. A frequência, então, é dado por C sobre lambda. C é a velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 na 8, que é a velocidade da luz. Esse lambda, 490 vezes 10 na menos 9, que é a mesma coisa que 4,9 vezes 10 na menos 7. Então, a frequência da luz azul, nós já calculamos, é igual a 0,612 vezes 10 na 15 Hz. Essa é a frequência da luz incidente, a frequência da luz azul. Quando ocorre o efeito fotoelétrico, a energia cinética é zero, a energia cinética do elétron emitido é zero, ou seja, a energia do fóton foi usada apenas para que o elétron saísse do material. Então nós podemos escrever que a energia do fóton é igual a função trabalho, ou função trabalho igual a energia do fóton. Mas a energia do fóton é dada por qual equação? Vamos lembrar de Max Planck. A energia do fóton é igual a H vezes F. Vamos utilizar, aqui a gente utiliza muito o elétron volt. Então a constante de Planck, eu vou utilizar a constante de Planck em elétron volt vezes segundo. Então essa constante de Planck é igual a 4,1 vezes 10 na menos 15 vezes, esse H é a constante de Planck, a frequência, acabamos de determinar a frequência, 0,612 vezes 10 na 15, 10 na 15, 10 a menos 15, você já resolve aqui, então você tem 4,1 vezes 0,612 é igual a 2,51 elétron-volt. O que significa isso? Que a energia do fóton incidente é igual a 2,51 elétron-volt. E essa energia é a energia mínima para que ocorra o efeito fotoelétrico. É a função trabalho do material. Então, esse material hipotético que nós temos aqui, a função trabalho desse material é 2,51 elétron-volt. Tanto faz se você incidir luz vermelha, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, qualquer radiação eletromagnética. Se você incidir qualquer radiação eletromagnética sobre esse material, não vai alterar a função trabalho. A função trabalho, ela está relacionada com a energia mínima necessária para que o efeito fotoelétrico ocorra. A letra B solicita o seguinte, então já calculamos a função trabalho desse material, é 2,51 elétron-volt. A letra B vai dizer o seguinte, incide-se luz violeta. A luz violeta tem frequência maior do que a luz azul. Então, além de haver efeito fotoelétrico, vai sobrar uma parte de energia para o elétron e essa energia vai apresentar-se na forma de energia cinética. Vamos olhar a letra B. Incidindo-se luz violeta, lambda é igual a 450 nanômetros no material,
nesse mesmo material, cuja função trabalho você já conhece, é igual a 2,51 elétron-volt, determine a energia cinética máxima dos elétrons ejetados no efeito fotoelétrico. Já sabemos a função trabalho. Vamos calcular agora a energia de um fóton associada à luz violeta. Como faremos isso? Utilizaremos os conhecimentos que já vimos anteriormente. Então, frequência associada à luz violeta, C sobre lambda. C, a velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8. O comprimento de onda da luz violeta é 450 vezes 10 na menos 9, que é a mesma coisa que 4,5 vezes 10 na menos 7. 3 dividido por 4,5, 0,667, vezes 10 elevado a 15 Hz. Percebam que essa frequência é 0,667 vezes 10 na 15. E a luz azul, 0,612 vezes 10 na 15. É o que falávamos anteriormente. A frequência da luz violeta é maior do que a luz azul. Como a velocidade é constante, quando a frequência é maior, comprimento de onda menor. Qual é a energia de um fóton associada à luz violeta? Energia do fóton, H vezes a frequência. H é a constante de Planck, 4,1 vezes 10 a menos 15, vezes a frequência, 0,667 vezes 10 na 15. 10 na 15, 10 a menos 15. Você já resolve aqui, 4,1 vezes 0,667. A energia do fóton é 2,73 elétron-volt. Haverá efeito fotoelétrico? Qual é a função trabalho desse material? 2,51. Agora você está incidindo um fóton que tem 2,73 de energia. Vai haver efeito fotoelétrico? Sim. E o que sobrar vai ser utilizado na forma de energia cinética do elétron emitido. Então a energia cinética do elétron emitido vai ser fornecida pela energia do fóton menos a função trabalho. Qual é a energia do fóton incidente? 2,73. Acabamos de calcular. Menos, qual é a função trabalho do material? Calculamos anteriormente a função trabalho do material, 2,51 elétron-volt. 2,73 menos 2,51, isso é igual a 0,22 elétron-volts. Ou seja, o elétron, a energia cinética desse elétron emitido é igual a 0,22 elétron-volts. Último exemplo, exemplo 3. Nesse exemplo 3, eu apresento um gráfico. Quando a gente olha um gráfico, é importante a gente analisar o que significa esse gráfico. Então, observem esse gráfico. O gráfico abaixo mostra a energia cinética máxima dos elétrons emitidos. Então, nesse eixo você tem a energia cinética dos elétrons. Não é a energia do fóton. É a energia cinética dos elétrons emitidos, em função da frequência. Então, dependendo da frequência, você tem uma energia. Agora, vamos observar então esse gráfico aqui. Quando a frequência... Vocês observem aqui que quando a frequência é 0,4, você tem uma energia negativa. É possível o elétron ter uma energia cinética negativa? Não. O que significa isso? Que nessa região de frequências aqui, isso implicaria que a energia cinética do elétron emitida fosse negativa. Ou seja, nessa faixa de frequências não ocorre o efeito fotoelétrico. Então, essa região aqui, ela implicaria, você pode ver que a energia cinética do elétron é negativa. Isso não será possível nessa situação. Ou seja, é possível ter para esse material efeito fotoelétrico cuja frequência é 0,6 vezes 10 elevado a 15? Não, porque 0,6 vezes 10 elevado a 15, isso implicaria numa energia cinética negativa. Então não haverá efeito fotoelétrico aqui. Quais situações pode haver efeito fotoelétrico? Pode haver efeito fotoelétrico quando o elétron é emitido do material, mas ele fica sem energia cinética, ou ele é emitido do material com uma energia cinética positiva.
Então, nessa região, observem aqui que nessa região não há efeito fotoelétrico. Mas, com essa frequência de 1,2 vezes 10 na 15, a energia cinética do elétron emitida é zero. Isso é possível? Sim. É aquela situação mínima, é aquela frequência mínima para a ocorrência do efeito fotoelétrico. É o que nós chamamos também de frequência de corte. Então, quando você tem uma frequência de 1,2 vezes 10 na 15 Hz, a energia do elétron é igual a 0 elétron-volts. Ou seja, essa é a frequência mínima, a frequência de corte. À medida que você aumenta a frequência, a partir dessa frequência mínima, vai haver efeito fotoelétrico e ainda sobra uma certa quantidade de energia para ser utilizada como energia cinética pelo elétron. Então vamos resolver essas questões. A. Qual é a frequência de corte, ou frequência mínima, para a ocorrência do efeito fotoelétrico? B. Determine a função trabalho do material. C. Determine a frequência da luz incidente para que o elétron ejetado desse material, para que esse elétron que saiu desse material, tenha energia cinética máxima igual a 8 elétron-volts. Quer dizer o seguinte, ó, para o elétron ter 8 elétron-volts, qual é a frequência da luz incidente, da radiação incidente? Vamos observar, então, nesse gráfico, a gente já consegue resolver que a frequência de corte é aquela em que a energia cinética do elétron é zero, a energia cinética do elétron emitida. Nessa região, conforme eu falei anteriormente, não há efeito fotoelétrico. A partir dessa frequência, de 1,2 vezes 10 na 15, você começa a ter, o elétron tem energia cinética zero, e a partir dessa frequência, desse aumento de frequência, você tem um aumento na energia cinética do elétron. Então, quando a frequência é igual a 1,2 vezes 10 na 15 Hz, a energia cinética do elétron é zero. Essa é a situação que nós vimos anteriormente, a situação em que ocorre o efeito fotoelétrico e nós temos a frequência mínima. E aí podemos utilizar que a energia do fóton é igual à função trabalho. Ou seja, função trabalho é H vezes F. Vamos resolver agora, utilizar esse resultado para resolver. Frequência de corte. Para a frequência de corte, você não precisou fazer nenhum cálculo, bastou apenas você interpretar esse gráfico da energia em elétron-volt e a frequência em Hertz. Então, a frequência é igual a 1,2 vezes 10 na 15 Hz. Aqui é 10 na 15. Porque 10 na 15, 10 a menos 15 vai cancelar. Então, essa frequência de corte é 1,2 vezes 10 na 15 Hz. Qual é a função trabalho? A função trabalho, nessa situação limite, é exatamente igual à energia do fóton. Não é a energia do elétron, é a energia do fóton. Porque a energia cinética do elétron é zero. A energia do fóton é dada por H vezes F. H é a constante de Planck, 4,1 vezes 10 a menos 15, e a frequência 1,2 vezes 10 na 15. 10 na 15, 10 a menos 15 é 1. 4,1 vezes 1,2 é igual a 4,92 elétron-volts. Então, a função trabalho desse material é igual a 4,92 elétron-volts. Essa frequência de corte, apenas destaco para vocês que é 10 na 15, ok? E a função trabalho, 4,92 elétron-volts. A letra C, o que pede a letra C? A letra C quer saber o seguinte. A letra A já definimos, a função frequência de corte 1,2 vezes 10 na 15. A função trabalho já calculamos. E a letra C determine a frequência da luz incidente para que o elétron ejetado desse material tenha energia cinética de 8 elétron-volts. Então, o que você quer é, para que esse elétron tenha energia cinética de 8 elétron-volts, qual deverá ser a frequência do fóton incidente? Então, vamos utilizar aqui a equação do efeito fotoelétrico. Energia cinética igual energia do fóton menos a função trabalho. Qual é a energia do fóton? H vezes F. Então, podemos escrever que energia cinética é igual a HF menos a função trabalho.
Energia cinética do elétron emitido, 8. Porque foi isso que o problema questionou, 8. Constante de Planck, 4,1 vezes 10 na menos 15 vezes a frequência. Menos, qual é a função trabalho? A função trabalho acabamos de calcular na letra B. A função trabalho é igual a 4,92 elétron-volts. Então, você tem aqui, você pode escrever essa equação da seguinte forma: 8 mais 4,92 é 12,92, igual a 4,1 vezes 10 a menos 15 vezes F. F, então, será 12,92 dividido por 4,1 vezes 10 a menos 15. Isso é igual a 3,15 vezes 10 na 15 Hz. Vamos observar o gráfico. Para 8 elétron-volts, você vai prolongar aqui a reta, né? Você vai imaginar a reta prolongando aqui. Então, 8 volts você teria nessa região aqui, aproximada com o mouse. Nessa região aqui. Isso implica numa frequência que, de acordo com o cálculo, está em 3,15 vezes 10 na 15. Né? Então, o que ocorre? Realmente está de acordo. Você tem aqui uma frequência 3,15 vezes 10 na 15, nessa região, o que vai fornecer uma energia cinética ao elétron de 8 elétron-volt.